Boa tarde, está no ar o programa Boletim Esportivo, o seu programa esportivo de todas as tardes, só aqui no canal 13 TV Serra Geral. Hoje, terça-feira, vamos trazer muitas notícias do esporte pelo mundo, principalmente da nossa região. Lembrando que hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra, e a gente já desejando aí um programa e vamos trazer aí muitas notícias esportivas, né, pelo mundo e principalmente da nossa região, viu? Vamos falar de seleção brasileira. O Brasil fará hoje essa última partida em 2018, partida dessa preparatória, já visando as competições que terão para frente os comandados do técnico Tite. Além disso, vamos falar de Campeonato Brasileiro, restando apenas 3 jogos para cada equipe, né, para o encerramento aí do Campeonato Brasileiro, e muitas equipes ainda buscam seus objetivos na competição. Uns brigam para não cair, outros brigam para ter a vaga a Libertadores da América, e o Palmeiras, pode ser decacampeão brasileiro, ou seja, 10 títulos do Campeonato Brasileiro, caso aí vença o América Mineiro amanhã, dependendo ainda da combinação de resultados. Além disso, vamos trazer notícias do Atlético Mineiro, né, que já está se preparando, está lá no Sul, vai enfrentar o Internacional, notícias do Cruzeiro, que os jogadores, para mim, já estão de férias, os jogadores do Cruzeiro apenas cumprindo tabela, e vamos falar do craque gurutubano, Walterson, que está brilhando na Europa, está brilhando em Portugal. A equipe é líder do Campeonato Português, né, da segunda liga, ou seja, a segunda divisão, e se manter, né, essa regularidade, terá acesso à divisão de elite do futebol português, juntamente com Porto, Benfica, as grandes equipes, né? Porto, principalmente, já foi campeão da Liga dos Campeões. A gente torcendo aí pelo Walterson. Lembrando que ele é o artilheiro, né, da equipe com 5 gols e um dos artilheiros do campeonato. E a gente vai estar falando um pouquinho, daqui a pouquinho aí para você, sobre esse craque, esse jogador gurutubano que vem despontando na Europa e elevando ainda mais o nome da cidade de Janaúba. Já está do meu lado ele, o Pedro Wilson, Gargantinha de Ouro, que vai debater, vai trazer as informações precisas daqui a pouquinho. É o Pedro que sempre tem aquela novidade, viu? Então, antes do boa tarde especial dele, vamos falar do loteamento Sol Nascente. Uma mega super oportunidade para você realizar o sonho da sua família, ter a sua casa própria. Você vai pegar agora o telefone e ligar 99270-5858, vai falar com o amigo Raniel Rodrigues e com certeza, agendando a sua visita, vocês farão bons negócios. Loteamento Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. More na Zona Sul, pagando menos que você imagina. Conheça os melhores lotes com a vista mais privilegiada da cidade. Lotes a partir de 300 metros quadrados, residenciais e comerciais, próximo à Universidade Federal. Infraestrutura completa, já em construção. Energia elétrica, já contratada, junto à Montec Engenharia. Rede de água e pavimentação. Loteamento com a alta capacidade de drenagem. Garanta o seu lote e faça um bom negócio. Financiamento próprio em até 100 vezes, sem consulta ao SPC e Serasa. Ideal para morar, perfeito para investir. Corretores de plantão todos os dias, inclusive aos finais de semana. Ligue e agende uma visita. 99270-5858 ou envie um WhatsApp para 99844-5858. Um empreendimento Irmãos Rodrigues. Loteamento Sol Nascente. Uma nova Janaúba nasce aqui. Uma nova Janaúba nasce aqui, viu? Grande oportunidade, então você não pode perder, viu? 99270-5858 é o número para você aí agendar a sua visita e realizar o sonho da sua família com sua casa própria. Pedro Wilson, Gargantinha de Ouro. Hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Inclusive hoje pela manhã nós tivemos o desfile, né? Parabenizando aí todos os professores das redes municipais, estaduais que estiveram juntamente com seus alunos hoje, né, nessa data mais do que importante. Boa tarde, Pedro. Um abraço, meu caro Cleiton Rosa, você de casa, caro telespectador, Canal 13, TV Serra Geral, nosso abraço, nosso carinho. É uma data importante, né, para todos nós brasileiros. Hoje, dia 20 de novembro, comemora-se no Brasil, né, o dia de Zumbi dos Palmares, dia da consciência negra. E aproximadamente 10% das cidades de todo o país hoje decretando feriado municipal. Aqui na região norte nós temos informações de que Montes Claros, Jaíba, Porteirinha e outras mais decretando também feriado para prestar aquela homenagem assim às pessoas que sempre deram a vida, né? Deram sim muita dedicação assim
por essa classe. Mas de qualquer maneira, Cleiton, a gente deixa um abraço de uma forma em geral para todos os nossos amigos, né, que acompanham em casa, o pessoal aí da rede social que também está nos privilegiando com a sua audiência, o nosso abraço e nosso carinho. E lembrando para o pessoal aí que Série B do Campeonato Brasileiro, o Cleiton, Ney Franco, mineiro, né, passagem aí pelas equipes do Atlético, Cruzeiro, a base, dirigiu Ipatinga e na equipe Ipatinga ele fez aquele belíssimo campeonato, né, chegando às semifinais da Copa do Brasil. E a gente lamenta o Geraldinho Fabian, que é de Janaúba, né, que fez com ele uma dobradinha muito bacana, ele como técnico. Isso, Geraldinho Fabian como preparador físico, chegaram a trabalhar no Flamengo, né, trabalhou com o Romário, no Botafogo da Paraíba, e de repente o Geraldinho Fabian deixou o futebol de um lado e ingressou numa outra carreira, ele que é um profissional muito competente e que já exercia já também uma outra profissão. Então eu estou falando isso aqui porque o Ney Franco seguiu a sua carreira, hoje é primeira divisão, né, com a vitória contra o Oeste no final de semana pela Série B, conseguiu levar o Goiás de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E o Ney Franco dizendo que tem proposta, né, para ir para o Atlético Nacional Medellín da Colômbia, ele que já está aí com grandes projetos também já para os filhos nos Estados Unidos, mas com certeza vai seguir a carreira aí no Goiás, o Goiás que tem ainda mais uma partida para fechar essa Série B do Campeonato Brasileiro, com a CBF colocando Coritiba e Fortaleza, né, que já está também na Série A, sexta-feira e sábado, 17 horas, todas as partidas na última rodada da Série B para definir o último time que vai rebaixar, né, para a terceira divisão e os dois que vão passar então para a elite do Brasil. Hoje, o Cleiton, estaria classificado Ponte Preta e Avaí. Mas você sabe uma situação, né? Como é que e está o pior que vai cruzar os dois, né? É perigoso um eliminar o outro ali, hein, Pedro? Dependendo a não ser que eles façam um jeito ali para poder ficar os dois, né? É muito difícil, né? Muito difícil a situação. Porque se o CSA vencer o time do Juventude lá em Caxias, o Juventude já está rebaixado, aí o CSA passa para a Série A, o que seria muito interessante, porque o CSA tem muitos jogadores que passaram aí pelo Atlético, né? O Berola, por exemplo, está por lá, o Didiga, né, que jogou também no Galo, também está por lá, enfim, é a última rodada que reserva assim grandes emoções e o torcedor fica de olho porque vai subir duas equipes, né, que vão juntar aí as grandes equipes, Galo e Cruzeiro, para o ano que vem, e vai descer uma última equipe podendo ser o Paysandu de Belém do Pará. É o futebol, né, o Cleiton, que nas condições de jogos de pontos corridos, você tem que aproveitar as oportunidades, porque tem times que às vezes desperdiçam muitos gols, parece que não está muito centrado ali em algumas partidas no começo ou no meio do campeonato, e aí quando chega a reta final bate esse desespero. Você tem que focar em tudo, tem que cobrar de juiz, tem que fazer isso, fazer aquilo, e às vezes no começo ou no meio do campeonato deixa de fazer alguma coisa interessante. Mas aproveitando, falei aí no Goiás, mandar um abraço aí para o Lúcio Canguçu, né? O Lúcio Ferragista, o pai do Careca, o avô do Igor, né, que está lá pelo Goiás, que está sempre acompanhando o nosso programa, e na frente dele aí um pouquinho está lá o Murilo Chaveiro Jean com toda a sua equipe também nos honrando com a sua audiência. Então tá aí o Pedro Wilson já trazendo essa informação mais do que precisa, falando aí da Série B, viu? Nós que estamos também na torcida para o América Mineiro, que possa aí afastar de vez esse fantasma da Série B e possa permanecer na divisão de elite do futebol brasileiro. Como falando de Série B, já pensando em divisão de elite, vamos falar da equipe do Famalicão, porque lá tem um atleta gurutubano que está jogando fino da bola, que é o Valterson, viu? Ele vem sendo o artilheiro da equipe com 5 gols marcados, hein, em 8 jogos, e é um dos artilheiros da competição. Lembrando que as duas equipes mais pontuadas da competição terá o acesso à divisão de elite do futebol português, e o Valterson vem sendo uma dessas estrelas contribuindo com a equipe, hein, Pedro? Você vê, a equipe é o líder com 22 pontos, né, seguidos do Poços Ferreira e também o Estoril, né, a terceiro colocado ali. A equipe que já fez 10 jogos, né, na competição, lembrando que venceu o último jogo de virada, 2-1, e terá pela frente aí a equipe do Piedade, né, jogo marcado aí para as 3 horas da tarde, a gente na torcida pela equipe do Famalicão e na torcida pelo Valterson, né, que é claro, demais, né, Pedro? O Valterson, a gente tem um carinho muito grande por ele, também com o nosso
amigo aí, o pai dele, né? Fugiu o nome dele. Foguinho, como Foguinho, grande Foguinho, porque o Valterson jogou, né, o Cleiton, a Copa Centenário pelo Janoubense, que foi a maior competição, né, promovida pelo Atlético Mineiro, a Copa Centenário, que quando o Atlético Mineiro fez 100 anos, o Galo, para comemorar a data, promoveu um campeonato centenário, 100 cidades de Minas Gerais, e o Janoubense esteve participando e foi muito bem, né? O Valterson era um grande jogador, o Valterson e outros mais, né, que brilharam naquela equipe. O time conseguiu fazer grandes goleadas. Me lembro inclusive daquele jogo lá em Três Marias. O Janoubense goleou a seleção de Três Marias lá dentro de 7-0. Então teve jogadores que arrebentavam. O Adelson, né, centroavante, jogava muito. Então era um time que a gente acha o seguinte, viu, Cleiton? Você tem que investir na base. Porque aquele time, se mantém aquela equipe ali jogando até hoje, poderia estar disputando aí o módulo B do Campeonato Mineiro tranquilamente. Porque eram jogadores que tinham um potencial muito grande. E às vezes você vê algumas equipes investindo na base e de repente chega no meio da estrada, o pessoal vai um para um canto, outro por outro e de repente para um projeto. Então eu vejo que a base ainda é o caminho e você participar dessas competições. O Janoubense que pode disputar aí o Sub-16 do Campeonato Mineiro para o ano que vem. É uma possibilidade que existe. Então o time já tem essa experiência, né, de já ter disputado um campeonato a nível de estado, né, com 100 cidades no mata-mata tipo a Copa do Brasil e chegar entre as 16 equipes e tendo jogador como o Valterson, que hoje está aí brilhando lá no futebol português. O Famalicão já foi uma equipe que já integrou a divisão de elite do futebol daquele país. É um time que, em função de circunstâncias, desce, né, como desce aqui no Brasil, na Espanha, na Itália, os últimos colocados desce mesmo e às vezes é por um descuido, né, que você cai, mas não quer dizer que a segunda divisão no futebol português não é uma grande competição. Ele está muito bem e o principal, marcando gols. Marcando gols, né? É uma vitrine, porque o gol, né, também, né? Para o gol é o maior momento do futebol. O gol é o principal destaque do futebol e quem faz gol, ele é lembrado. O cara que faz gol, independente se o gol foi de canela, de barriga, de bunda, de qualquer jeito, ele é lembrado porque ele faz gol. Maravilha, né? Não existe gol feio. Feio é não fazer ele, né? Então o Valterson está tendo esse destaque. Olha que é um jogador mais de contenção. Então isso aí, ao término da competição, o que vai significar isso? Vai receber propostas, porque o futebol português é um campeonato, por mais que seja na segunda divisão, mas é um campeonato muito falado e hoje empresários, as equipes hoje há meios para que você possa estar acompanhando tudo o que acontece no mundo, até mesmo na Arábia Saudita, na China, que são dois países cujo futebol não é muito divulgado. Hoje todo mundo está acompanhando. Imagina então Portugal, que é um país importante e que hoje tem o principal jogador do mundo, que é lá do país, o Cristiano Ronaldo. Então tá certo, né? Da equipe também. Então o Valterson tá de parabéns, né? Tá sabendo passar por um momento assim difícil, né? Aquele momento de adaptação. E assim que ele tiver tiver bem, ele vai com certeza arrebentar a boca do balão. Então tá aí o Pedro Wilson já trazendo as informações. Lembrando aí que o craque curitibano Valterson assinou por 5 temporadas com a equipe do Famalicão. E a gente aqui na torcida para ele ter sucesso ainda mais, né? Que possa contribuir e ajudar diretamente para o acesso da equipe do Famalicão à divisão de elite do futebol português. Lembrando que há 6 anos praticamente o Famalicão, né, não tem uma campanha que vem efetuando igual agora. Então a gente na torcida para que esse desfecho seja feliz e o Famalicão possa aí voltar à divisão de elite do futebol português, viu, Pedro? Vamos falar de coisa boa também, Pedro? Dando continuidade às coisas boas, né? Você que é uma pessoa que gosta de alimentar bem, né, Pedro? Então eu vou te indicar um point, né, onde você vai encontrar o pastel da melhor massa de pastel da região. Eu tô falando da lanchonete Pão de Mel, na direção aí da Nilde e também do Geis. Lanchonete Pão de Mel, a sua parada obrigatória na hora da fome. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados da cidade, além de produzirmos a massa do pastel mais delicioso da região. A Lanchonete Pão de Mel lança a promoção Cliente VIP. A cada 2 salgados e um suco, você vai se tornando um cliente especial. A cada 10 promoções, você ganha uma promoção. Já pensou degustar o pastel da melhor massa de pastel da região? Lanchonete Pão de Mel, Avenida do Comércio, número 338, no centro da cidade, sob direção de Nilde Geis.
Um abraço mais uma vez aí. Lembrando que lá você encontra coxinhas, pastéis, enroladinho, tudo da melhor qualidade, claro, né? Essa deliciosa massa do pastel que vem encantando, viu? A melhor massa de pastel da região que você só encontra lá na lanchonete Pão de Mel. Vamos falar de seleção brasileira, né? Os comandados do técnico Tite fará hoje a sua última partida do ano de 2018. Copa do Mundo já foi passado, agora as atenções são voltadas para a Copa América e na próxima Copa do Mundo, seleção brasileira. Havia sua expectativa de várias mudanças, mas parece que já mudou. Apenas o Arthur ou uma outra peça pode estar entrando entre os titulares. Como é que você está vendo esse último amistoso da seleção brasileira e o adversário de hoje, Pedro, que é a seleção de Camarões? Olha, é a despedida da seleção brasileira do ano 2018. O Brasil só vai voltar a reencontrar novamente em se tratando de jogos oficiais, data FIFA, em março. Então é muito tempo daqui até lá, né? Você vai ter o que aí? Praticamente 5 meses, né, sem poder jogar. E olha que em final de junho, começo de julho, já vamos ter a Copa América, que vai ser disputada no Brasil, e o Tite está exatamente observando os jogadores para poder usar nessa competição, que é uma competição oficial. Ele, depois que foi eliminado da Copa, o Brasil fez 5 jogos, venceu os 5, não levou nenhum gol, pegou algumas seleções que não têm expressão no futebol mundial, mas o importante em qualquer embate é você vencer. Esse jogo de hoje, né, o Brasil enfrentando a seleção de Camarões, o retrospecto, a estatística entre Camarões e Brasil, são 5 jogos, com 4 vitórias brasileiras e uma derrota. Então dá ao telespectador do Canal 13 a perspectiva de dizer que o Brasil vai vencer esse jogo. Porque é uma seleção de Camarões que também está passando assim por um período de adaptação agora com Seedorf, né? Um cara que tem o conhecimento, tem o dom, jogou muito na seleção da Holanda, teve uma grande passagem pelo Milan da Itália naquele timaço, né? Final dos anos 90, começo dos anos 90. Passou bem também como jogador do Botafogo e chegou inclusive a treinar o Botafogo por um período. E hoje é o treinador da seleção de Camarões, que sempre teve, meu caro Cleiton Rosa, uma filosofia de jogo, um perfil de jogar, mais de toque, de audácia, né? Às vezes querer enfeitar demais, né, o jogo, às vezes até desnecessário, uma jogada que deveria ser jogada de um jeito, eles querem dar um incremento nela e acaba se prejudicando por si próprio. Mas o Brasil é o favorito para vencer essa partida, o time não está ainda oficialmente definido. Há pouco a gente viu ali o Roberto Firmino e me parece que ele vai aparecer de novo como titular com a camisa 9. O Richarlison, que foi uma grande revelação do América Mineiro, é um atleta que merece uma atenção especial porque ele tem participado bem nas vezes em que tem entrado. E hoje a seleção brasileira sub-20 joga também. Vai jogar em Londrina hoje contra a Colômbia. A Colômbia já empatou com essa seleção em Belo Horizonte no Independência e hoje, já dando também a preparação aí para o sul-americano da categoria, fará um amistoso em Goiânia e a seleção principal jogando hoje 5h30 essa partida que eu acredito que o Brasil vai conseguir vencer, porque é até uma obrigação. A história, a tradição, a camisa, enfim, tudo está favorável hoje para que a seleção brasileira possa vencer. A gente esperava que o Dedé pudesse aparecer como titular, mas o Tite já tirou o Dedé de ser o titular da seleção. Não sei se ele vai entrar no decorrer do tempo, porque pelo visto aí, ele está mais para observar alguns jogadores que já não tiveram oportunidade, para que ele possa conhecer melhor o plantel, o grupo, para poder usar principalmente na Copa América. Mas aí, Pedro, dentro desse foco de raciocínio, ele deveria colocar o Dedé para jogar para avaliar, né? Porque o Dedé não vem tendo essas oportunidades, né? Na seleção foi convocado, mas pouco ele teve essa oportunidade. Há uma especulação que o próprio Richarlison, né, possa ter essa oportunidade hoje como titular, mas no meu ponto de vista poderia dar mais oportunidades a outros jogadores dentro desse processo de avaliação. Agora, Pedro, me chama bastante atenção
com o futebol, né, da seleção de Camarões, né, porque nós vimos por muitos anos, né, a seleção de Camarões ele reinar dentro do futebol africano, né, era a referência do futebol africano. Principalmente na Copa de 94, né, com o Roger Milá e outros, artilheiro, né, 40 anos jogando bola, um dos artilheiros, né, e depois nós vimos, né, outras seleções africanas, né, aparecendo como Costa do Marfim, na Nigéria, né, jogadores aí aparecendo, e muitas situações dessas, Pedro, também é reflexo dessa migração, né, que os outros países vêm fazendo com relação ao futebol africano. Hoje você pega uma seleção francesa, 70% dos jogadores que atuam hoje pelo futebol francês são descendentes de africanos, né? Pois é, então, mas aí entra a questão do investimento, né? Viu, Cleito? Porque os africanos, os nigerianos, os próprios selecionados aí de países como a África do Sul, né, que participou da Copa, agora a seleção que a gente estava falando aqui de Camarões, são seleções que eles investem muito nas divisões de base. Por exemplo, nós temos alguns países que não têm tradição no futebol masculino e que tem no futebol feminino. E o Brasil, há pouco tempo, é que deu uma atenção especial para o futebol feminino. Eu falo isso até com uma certa propriedade, porque a gente teve o privilégio, né, de criar o futebol feminino aqui na região, e agora os clubes é que estão passando a falar. O Cruzeiro, mais o Atlético, por exemplo, vai ter que montar para o ano que vem, porque no ano que vem, você vê como é que é as coisas aqui no Brasil. Para Cruzeiro e Atlético incentivar o futebol feminino, eles estão indo por uma determinação da Sul-Americana. Foi a Confederação Sul-Americana que falou, para vocês jogar a Copa Libertadores do ano que vem, vocês terão que ter o time de futebol feminino, senão não entra. Tá certo? Agora que o Cruzeiro está começando a falar que vai montar o time de futebol feminino, o Galo também já está falando, inclusive Ipatinga e América vão fazer a final do Campeonato Mineiro, e há quem diga que o Galo vai pegar uma negociação, uma base do América, o Cruzeiro vai usar uma base do Ipatinga, enfim. Então, assim, vai valorizar muito o futebol feminino, principalmente com essa introdução, mas é o tipo do negócio. Só está entrando porque a Sul-Americana exigiu. E às vezes falta investimento aí na base, em outras modalidades, que às vezes não acontece, que em outros países que não têm tradição no futebol, mas que investem muito, principalmente nas divisões de base. Mas não tira o potencial que tem nesses países africanos, como a gente estava batendo dessa tecla com relação aos jogadores, né, que hoje estão defendendo outras seleções, né, aquela situação do patriotismo às vezes não vigora. Nós temos vários jogadores também do futebol brasileiro que a Quênia, por exemplo, né, Cleiton, as corridas de São Silvestre, que está chegando agora, inclusive, são atletas preparados, né? Não, são preparados, criança, mas né? eu falo assim, Pedro, dentro da filosofia do foco que a gente estava batendo aqui com relação aos clubes, né? Ou seja, os países africanos, o futebol dos clubes africanos não tá com tamanha tradição igual antigamente, é devido a fatores como esses, né? Como você citou, o próprio Roger Milá, né? Nós já vimos Drogba, entre outros jogadores também surgindo dentro do futebol, mas os jogadores começam a despontar com grandes talentos, já vem um processo de transferência para outros países e eles passam a ter dupla cidadania, né? Então isso dá a eles o direito de exercer o seu futebol para aquele determinado país. Com isso, enfraquece ainda mais. É verdade. A FIFA é que deveria adotar um critério que o jogador, né, só poderia sair do seu país depois de cumprir um certo estágio, né? Um certo cronograma dentro do seu país, da sua seleção principalmente. Porque já é difícil as seleções africanas ter êxito com esses jogadores, imagine sem eles, né, Pedro? Pois é, porque ontem, por exemplo, o doutor Roberto Amaral, a gente quando falávamos aqui a respeito do Netinho lá de Guanambi, que está no Atlético Mineiro, e ele falando que já tem proposta, né? Tanto é que a família todinha mudou lá para Belo Horizonte para dar mais consistência também, dar aquela atenção, almoço, janta, aquela coisa toda, né? Porque uma coisa é você ficar sozinho morando em um estado, e a outra coisa é você ter a sua família, seu pai, sua mãe, principalmente na questão alimentar junto com você. Então, ele já dizendo que já há rumores de que no terreno hipotético de especulação, essa coisa toda, já se cogita uma proposta milionária vindo do exterior para um menino que nem sequer jogou uma partida na equipe principal. O Bruninho, né, o filho do Bruno, por exemplo, há informações de que 5 equipes da Inglaterra estão querendo jogador. Quer dizer, e quando esse povo vem aqui, ô Cleiton, para contratar um jogador desse, ele já vem com um dinheiro que não dá para poder segurar, ué. É uma proposta que você fica em duas situações. Ou vende
ou de repente não dá certo, como tantos outros não deram certo. Então, assim, é uma situação complicada. O que a gente entende é que tem que haver, sim, na base, um grande investimento, porque um jogador só, ele banca todo investimento com apenas aí 10% do investimento. Com certeza, viu? A gente naquela expectativa, isso cabe também aos treinadores, né? Da atual gestão, também ter um olhar especial para esses garotos. Se desperta interesse as grandes equipes da Europa, é sinal que os jogadores têm potencial. E a situação que vive, né, determinados clubes no momento, quem sabe esses garotos poderiam ser a salvação, ser a solução de momento desses clubes, viu? Agora vamos falar da mega promoção dessas duas lojas magníficas, uma do lado da outra com ótimos preços, né? Tudo isso proporcionado pela Casa Cristiane e também a Coringa Esporte do Esportivo Social, claro, esperando por você. A Casa Cristiane e Coringa Esportes juntas trazem mais uma mega promoção para o final de ano. Mega promoção do Esportivo ao Social. Casa Cristiane e Coringa Esportes, as mais completas lojas da moda masculina com modelos que vão encantar você. Casa Cristiane, aqui você encontra toda a linha de calças, camisas, sapatos e sapatênis das melhores marcas. Já a Coringa Esportes, além de material esportivo, acessórios e uma grande variedade de tênis de diversas marcas. Malha fitness feminina para você arrasar nas academias. Coringa Esportes e Casa Cristiane, uma ao lado da outra, juntas fazendo sua maior promoção. Tudo em até 6 vezes em todos os cartões. Rua Francisco Sá, Centro, Janaúba. Grande oportunidade para você, viu? Uma do lado da outra, a grande promoção da Casa Cristiane e Coringa Esporte, duas lojas aguardando por você, viu? Falamos aí, né, da situação da seleção brasileira, mas agora vamos bater um papo sobre Campeonato Brasileiro. Ontem encerrou-se aí a quarta rodada, né? Já passando aí para a 35ª, teremos apenas 3 jogos para cada equipe para encerrar o Campeonato Brasileiro. Vamos ver os melhores momentos da partida de ontem, do empate em 0-0 entre Ceará e Fluminense. Pedro Wilson, os comandados do técnico Lisca doido, resolveu endurecer o cloreto para todo mundo nesse finalzinho de competição, hein, Pedro? O Ceará, ele vem surpreendendo e ontem quase arrancava uma vitória para cima do Fluminense. E olha que o Ceará ganhou do Flamengo, ganhou do Botafogo, empatou com o Fluminense, quer dizer, o Ceará no Campeonato Carioca aí era o campeão. Mas com essa partida de ontem, o Cleiton, nós chegamos a um total de 340 jogos nesse Campeonato Brasileiro, com 92,5% do campeonato. Um total de 771 gols marcados até agora, o que dá uma média de 2,21 por partida. São 184 vitórias das equipes que jogaram em casa. Com esse empate de ontem, chegamos então a 102 empates no campeonato e um total de 64 vitórias das equipes que jogaram fora de casa. São os números até agora do Campeonato Brasileiro, faltando 3 rodadas para terminar essa competição. O torcedor americano estava torcendo ontem para o Fluminense. Por quê? Esses dois times aí, tá brigando ainda para fugir definitivamente aí da zona vermelha. Se o Fluminense vence, matematicamente ele garantiria a sua permanência. Agora ele vai precisar de mais pontos aí para poder garantir. E o Ceará também precisa de pontos. Se o Ceará perde, ele chegaria a uma situação complicada. Mas eu acho que faltando 3 rodadas, todo mundo aí já jogou 35 partidas até agora no Campeonato Nacional. É claro que tem times aí que estão vivendo um momento mais delicado. O América Mineiro, por exemplo, precisa de 2 vitórias. Essa matemática aí a gente já vem batendo desde quando faltava 7 jogos. E parece que o Fluminense também é adversário do... O Fluminense vai jogar com o América, é o último adversário do América. Então o Fluminense torcia... O América torcia ontem para uma vitória do Fluminense, porque se o Fluminense ganhasse ontem, ele já afastava matematicamente qualquer possibilidade de rebaixamento. Ele já iria pegar o América já tranquilo, o jogador já com as mochilas, com as malas, já tudo pronto para ir para a praia, para ir para as férias. Então o América agora já não tem essa possibilidade. Mas o América ainda continua dependendo de si, né? Eu encontrei hoje com o nosso colega, amigo aí, o companheiro Cido Oliveira. Ele falou que amanhã é dia de colocar o América Mineiro na 2ª divisão e ver o Palmeiras aí ganhando pela 10ª vez o título do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho você vai falar dessa situação, se realmente o Palmeiras, será já campeão brasileiro de 2018 já na quarta-feira.
E também essa situação do América, caso perca para o Palmeiras, se está teoricamente já nessa segunda divisão. Mas temos até a tabela de classificação, Pedro, você vai estar dando aí sua opinião com relação a isso. Nós vamos pôr a tabela de classificação aí na telinha para a gente já estar mostrando aí os nossos telespectadores. O primeiro colocado é o Palmeiras com 71 pontos, o segundo é o Flamengo com 66, o Internacional vem na terceira colocação com 65, o Grêmio é o quarto colocado com 62, mesmo número de pontos que o São Paulo, que é o quinto colocado. O Atlético Mineiro não sai dessa situação, viu, Pedro? Sexto colocado com 53 e já indo pontos, já para 21 rodadas, hein? Isso. E o sétimo colocado é o Atlético Paranaense com 50 pontos. O Atlético Paranaense que ainda tem a Copa Sul-Americana, mas briga diretamente ali com o Galo. O oitavo colocado é o Cruzeiro, que já está garantido na Libertadores da América, está com 49 pontos. O nono é o Botafogo com 47 e o décimo é o Santos com 46 pontos. Até aí, muitos ainda frisam que brigam para a sexta colocação, vaga na Libertadores. Daí vem as equipes ali que fogem do rebaixamento e concorrem à Sul-Americana. Bahia 11º com 44, Corinthians 12º com 43, Fluminense 13º colocado com 42, a galera da Sul-Americana. Aí vem a galera que foge do rebaixamento aí, Pedro. 14º comandado do técnico Lisca Doido, que é o Ceará com 39 pontos, o mesmo número de pontos, o Vasco da Gama aí do Fernando Lucas, o Elbert 39 pontos, 16º colocado, primeira equipe fora do rebaixamento, o Sport Recife com 38, daí vem as equipes da zona do rebaixamento, América Mineiro e Chapecoense com 37 pontos, o Vitória é o 19º com 36 e o Paraná 22 pontos, última colocação. O já rebaixado, já a equipe do Paraná. Então tá aí, Pedro, a classificação do Campeonato Brasileiro. E agora você poderá responder a situação, né? A pergunta do nosso amigo Cid Oliveira, que o Palmeiras será campeão brasileiro já nessa quarta-feira e com o América Mineiro será rebaixado. Infelizmente, foi assim o que disse o Cid Oliveira. Mas ele tá andando com uma espécie de um bolão por aí. E eu falei com ele, pode cravar 1-0 pro América lá dentro, né? Porque o Palmeiras... essa série de 20 jogos sem derrotas, ela começou exatamente com o América, né? Foi na estreia do Filipão, né? Foi na partida entre América e Palmeiras 0-0 em Belo Horizonte, que o Palmeiras começou essa série, né? De 20 jogos sem perder. Então, para o América chegar lá e quebrar... Para você, então, o América Mineiro hoje vai jogar água no chope do Palmeiras. Eu acho que o América, pelo clima que está tendo agora aí, a motivação, o Givanildo Oliveira, que se tirar essa situação aí do América, vai ter muita gente pagando promessa, inclusive eu, né, que eu fiz um compromisso, se o América salvar dessa, nós vamos ter que andar com a camisa do América aí uns 3 dias aí, sem parar na semana. Vai ter que vir no programa, né? Vamos vir com a camisa do América para cá. Então, assim... Eu acho, Cleito, que o futebol é uma questão de fase, de momento. E esse empate do Palmeiras contra o Paraná lá deixou na entrelinhas um transparecer assim que alguma coisa faltou, né? É claro que alguém vai falar, mas estava chovendo demais, estava ventando, mas era para os dois times, não era? O campo lá era bom, quase 30 mil pessoas. E o América é um time bem superior à equipe do Paraná. Então o América, para chegar lá e segurar o Palmeiras lá dentro, o Palmeiras não tem também no seu campo um retrospecto. O Palmeiras foi eliminado lá, o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista lá dentro, agora mesmo o Boca tirou o Palmeiras de lá, da Copa Libertadores, enfim. O próprio Atlético foi lá e o Leão Donizete venceu o jogo lá, né? Você não acredita no Palmeiras, Pedro? Porque não é que eu não acredito, não. Eu acredito Desde quando o Filipão chegou, você falou dessa situação, mas são 20 jogos, né, no Campeonato Brasileiro sem perder. E a equipe vem fazendo esse sistema de rodízio. Tem um melhor elenco hoje, se a gente formos analisar, mas eu não estou entendendo o porquê que você não está confiando assim na equipe. Não, o Palmeiras atingiu o máximo nesse campeonato. São jogadores que você vê no Palmeiras hoje, jogadores que passaram por outras equipes e que não fizeram grande coisa. Por exemplo, o Edu Dracena era um jogador comum no Cruzeiro. O próprio Dudu foi dispensado por vários motivos. A condição técnica e o lado disciplina. Né? Vai falando outros daí. O Willian do Bigode. Ele do Bigode, né? Estava no Cruzeiro também, de repente
não aconteceu nada. O próprio Marcos Rocha, que era um jogador que a torcida do Galo já estava mandando embora já há muito tempo. O Diego Barbosa é uma espécie mais ou menos de uma equipe de renegados. É um time que às vezes atinge o máximo, mas a hora que começa a cair também, o Cleiton, é situação de queda livre. É diferente, por exemplo, do Grêmio, porque o Grêmio é um time formado basicamente com jogadores de casa. O Palmeiras, se você pegar do goleiro ao ponto esquerda, você vai ver que 90% é jogadores que vieram de fora, é diferente. Há uma relação de amor entre o jogador feito em casa e o jogador feito... É fase. Isso aí, às vezes, passa. Então, assim, o América tem grandes possibilidades. O Palmeiras, pela estrutura, pelo investimento que tem, ele deveria ter ganhado do América em Belo Horizonte. E não ganhou, tá certo? Então, assim, o América tem sim condições. É lógico que o Palmeiras é o favorito, que o Palmeiras tem a obrigação de vencer, que está com a mão na taça, e se tem aí mais 3, 4 rodadas no embate aí, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e o Cruzeiro tirou o Palmeiras da Copa do Libertadores, brincando praticamente sem jogar. Quer dizer, na hora que é da onça beber água, falta fogo aí para a equipe palmeirense. Você acha que o Palmeiras pipoca então na hora H? Tem muito na hora de vencer os grandes jogos, na hora de vencer as grandes competições, aí na Copa Libertadores, na própria Copa do Brasil, faltou fogo. Eu não sei, que não tem como mais o Palmeiras perder o Campeonato Brasileiro, porque não depende só dele, né? Para os times que estão brigando aí para ser campeão, não depende só dos times do Flamengo e do Grêmio, por exemplo. Se o Corinthians está no par aí, por exemplo, o Palmeiras tremia na base aí com o Corinthians. É assim, essa é a realidade. Não adianta, que nós não estamos escondendo o leite aqui, não. Estamos apenas falando a verdade baseado nos números. A gente sempre trabalha com números. Então, assim... Ele vai ficar bravo com você, hein? Não, mas ele sabe que o Corinthians, quando encontra aí com o Palmeiras, o caldo engrossa, né? Eu sei que o Palmeiras hoje tem o melhor time do Campeonato Brasileiro, está com a mão na taça, só depende dele e depende de uma vitória praticamente para poder ser campeão, porque se ele, mesmo perdendo, ele pode ser campeão, Basta os outros times também perder, Cleiton, a chance de vencer. Então, assim, é uma rodada muito importante amanhã do Campeonato Brasileiro. Há pouco, quando vimos ali a tabela, e a gente viu o Vitória ali na penúltima colocação, o Cruzeiro também tem que fazer a sua parte, porque se o Cruzeiro ganhar do Vitória amanhã, eu até pediria ali a nossa técnica para colocar de novo ali a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, para a gente mostrar para o nosso telespectador que está em casa um detalhe que eu vou passar agora aqui, porque uma vitória do Cruzeiro amanhã contra o Vitória, o Cleiton Rosa, significa praticamente o rebaixamento do Vitória, né? A nossa produção ali, com a liderança ali do grande João Ricardo, se o Cruzeiro ganhar do Vitória amanhã, praticamente o Vitória vai estar rebaixado para a segunda divisão, porque ele está com 39 pontos, não é? Isso, 39 pontos. Agora, Pedro, você falando do Vitória, nessa possibilidade do Vitória ser rebaixado. Agora, sem constância também do futebol baiano, né? Dificilmente as equipes baianas conseguem as duas manter por 2 anos consecutivos na divisão de elite do futebol brasileiro. Sempre aquela gangorra, né? Uma vez um sobe, outro tá descendo, sempre assim. Ou quando as duas equipes estão na divisão de elite, o ano seguinte sempre uma vai estar caindo. Situação. Realmente, o futebol baiano ele tem oscilado muito, né? Tem patinado muito. E outro detalhe, viu? A gente não falou nessa palavra ainda aqui, nessa frase, mas vamos falar agora aqui. A mala preta pode circular aí nesse final de semana, viu, Cleiton Rosa? Porque todos os anos é assim. Quando vai chegando aí, reta final do Campeonato Brasileiro, eu acredito até que alguém vai mandar para o América lá algum incentivo. É possível que algumas equipes vai estar mandando assim, alguns incentivos financeiros para algumas equipes vencerem os seus adversários nestas 3 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, porque isso mostra que isso realmente acontecendo, pode ser que algumas equipes esteja assim mandando, porque faz parte, né, do futebol. Faz parte do futebol, Pedro, né? acho que acredito, se vier a acontecer a partir das próximas rodadas, ou seja, não, mas amanhã acho que a única equipe, se puder ser privilegiada com a mala preta, pode ser só se for o Paraná, né, que já está com a sua situação garantida. Agora as demais... Pois mas tem acho situação... que nos últimos anos de ponto corrido, Pedro, acho que nunca tivemos aí uma reta decisiva com todas as equipes lutando por algo na competição. Você vê as equipes
equipes ali embaixo, ou seja, do Vitória para cima, todas ainda brigando para sair da zona do rebaixamento, algumas ali do Corinthians para cima ainda sonhando com a Copa Sul-Americana, do Santos para cima ainda brigando pela Libertadores da América, e mesmo que seja remota chances, né, o próprio Internacional e Flamengo ainda brigando pelo título, né, do brasileiro. Então todos têm seus objetivos. Tem seus objetivos. Agora, Cleiton, a gente quando vai vendo assim alguns términos de campeonato, a gente vê que algumas equipes realmente deixaram a desejar ao longo da competição. O América, por exemplo, perdeu 2 vezes para o Paraná. É impressionante. 2 derrotas do América para o Paraná. E se o América vence o Paraná, o América estava fora já da zona do rebaixamento, já estava garantido já para o ano que vem. Então, assim, o próprio Ceará tirou pontos aí do Atlético, do Cruzeiro, do América, enfim. São situações, né, que às vezes os times, parece que eles não entram. É aquilo que eu falei, às vezes no começo do campeonato, no meio do campeonato, o pessoal entra ali meio despercebido, vamos lá, e fica por isso mesmo. O Atlético, para o jogo de amanhã contra o Internacional, tem um incentivo aí. O pessoal do Inter falou muito, viu, Cleiton? Dizendo que o Galo vai pagar um pato pela derrota do Internacional para o Botafogo, hein? E você falou uma coisa importante. Inclusive, o Atlético Mineiro já chegou, né, no Rio Grande do Sul. Almoçou lá em Porto Alegre, hein? Nós temos até as imagens aí do Atlético Mineiro. Se tiver, pode pôr na tela. O Atlético já embarcou lá no aeroporto de Confins, já está lá no Rio Grande do Sul para essa partida contra o Internacional. Daqui a pouco vamos estar pondo as imagens aí desse embarque do Atlético Mineiro. Já está vendo aí na tela aí o Atlético Mineiro. Pedro Wilson, você acha que a declaração do técnico da Helma, né, com relação ao Atlético Mineiro, pode ser esse combustível que a equipe precisava para buscar uma vitória fora de casa? Ele foi muito infeliz, né? O que tem a ver o Galo aí com essa situação aí da derrota do Inter para o Botafogo? Eu acho que o time do Internacional também é muito limitado. Chegou no limite, né? São jogadores também que não tem assim muito o que fazer nesse Campeonato Brasileiro. Teve muita sorte, foi muito beneficiado pelos juízes do Campeonato Brasileiro. Até contra o Cruzeiro, teve uma vitória do Internacional, um jogo contra o Cruzeiro aí, que o Cruzeiro foi completamente prejudicado aí. A arbitragem ajudou demais o Internacional, né? Então acho que o Inter já pode passar a mão pelo céu aí, agradecer já essa vaga aí na Copa Libertadores, porque eles praticamente não mudaram nada. É o time que estava na Série B, que perdeu por Boa de Varginha lá no Beira-Rio, que está aí basicamente nesse Campeonato Brasileiro e que está garantindo já uma vaga para a Copa Libertadores da América. Então eu acho que o Inter tem que levantar a mão para o céu e agradecer. Agora, título, ninguém tira, eu acho que esse título do Palmeiras. É só um milagre mesmo aí acontecer do Palmeiras perder esse título. Eu estou até dizendo, achando, viu, Cleiton, que é mais fácil o América salvar aí para a elite do Brasil do que o Palmeiras perder esse título, hein? Porque não tem como, né? Você, com essa pontuação aí, faltando 3 rodadas, né? Todo mundo tem que perder os jogos que tem, e principalmente se tratando que o Flamengo joga com o Grêmio amanhã, né? É um confronto direto aí entre 2 equipes que reúnem possibilidade de chegar também à conquista do título. Mas está bem encaminhado, sim, para o Palmeiras essa conquista do título. Então, falando aí do Cruzeiro, que vai jogar amanhã contra o Vitória, é muito importante uma vitória do Cruzeiro Esporte Clube nesse duelo de amanhã no Mineirão contra o Vitória, porque o Cruzeiro vai ter 2 partidas, inclusive muitas caravanas estão sendo feitas aí para o jogo do domingo que vem, Cruzeiro e Flamengo, porque nesse jogo vai ter aquele time da Tríplice Coroa. 1h30 da tarde, aquele time que foi campeão brasileiro em 2003, com Alex e companhia, vai jogar no Mineirão e tem muita gente já montando aí uma ida para Belo Horizonte para poder ver esse jogo, e depois Cruzeiro e Flamengo, que não deixa de ser também uma grande atração, né? Já que você falou do Cruzeiro, Pedro, foi um dia de autógrafos, né? E muitos jogadores do Cruzeiro também falaram, né? E muitos, né? Até mesmo mediante suas declarações, já mostra aquele clima já de descontração, de dever cumprido e apenas para cumprir tabela, né, da equipe celeste. Tá aí os jogadores do Cruzeiro, né, dando autógrafos, tá aí o Thiago Neves, né, os jogadores todos dando autógrafos dos torcedores. Então isso aí é importante, Pedro, a gente tá ressaltando aí a situação do Cruzeiro, porque o Cruzeiro hoje no Campeonato Brasileiro tem a missão apenas de cumprir tabela. E tem aquela situação que ainda a gente bate na tecla e não sabe perfeitamente o que foi realmente essa proposta, se realmente foi apenas ficar na
na 5ª colocação, nós sabemos que é muito difícil. E o Thiago Neves perdeu aquela aposta já, né? Isso. E a situação, se é ou não, de ter ficado, né, até o término do campeonato na frente do rival. Eu ainda acredito que seja esse o único objetivo do Cruzeiro, porque não reflete mais em nada no Cruzeiro essa situação de querer pontuar ainda no Campeonato Brasileiro. Ressalva-se o Fred, que talvez ele jogando, vai pegando ritmo para poder entrar em 2019 sem problemas nenhum, volta à equipe titular, porque nós sabemos que ele era um excelente finalizador. Infelizmente as contusões o tiraram de campo, né, Pedro? É verdade, mas eu acho que o Cruzeiro realmente, depois que ganhou a Copa do Brasil, tá mais aí pra festa mesmo, né? É autógrafo, outro dia teve a banda Skank, churrasco, o próprio Mano Menezes largou o time para um lado e foi para cuidar da pele, da saúde, essa coisa toda. O Cruzeiro tem 3 partidas. Eu há pouco dizia, o Cruzeiro pode perder as 2, não pode. É importante, né? Chegando no final do ano, no final de temporada. Então é legal quando você chega no treino e tem um torcedor para você dar autógrafo, para você tirar foto. Então a gente fica feliz e sabe que o trabalho foi bem feito esse ano. Para nós é importante, né? Como foi durante todo o ano. A gente tem só palavras de agradecimento para eles por nos acompanhar e sempre brindar o carinho que a gente precisou para sair na frente num momento difícil. Lucas Romero, né? Foi o polivalente no Cruzeiro, né, Pedro? Porque muitos falaram que o Romero tinha que ser o titular no setor de meio de campo. O Mano Menezes foi improvisando ele pelo lado direito, ele foi dando conta do recado, foi tirando aquela pressão. O Lucas Silva foi jogando o seu belíssimo futebol, voltou a jogar o bom futebol, né? O jogador que deu essa condição de ser adquirido seus direitos federativos pelo Real Madrid, mas depois na reta decisiva ele veio com o Ariel Cabral, né, fazer aquela função. Isso mostra também o poder que tem um treinador, né, Pedro? Porque para mudar um jogador que está bem numa reta decisiva, igual fez o Mano Menezes, ele tem que ter o grupo em mão. Eu, sinceramente, é claro que cada um tem a sua opinião e é importante você respeitar a opinião de cada um. Mas se é eu, o treinador do Cruzeiro, eu tinha chamado o presidente do Cruzeiro e falado o seguinte: vamos liberar os titulares, né? Vamos liberar todo mundo para as férias aí, o pessoal já está classificado. Era melhor você ter liberado o pessoal aí para as férias e colocar jogador da base, mesclado aí com a base, né? Desse time alternativo que pode ser usado para o Campeonato Mineiro, não é? E não deixar o Cruzeiro perder para o São Paulo, não perder aí para o Atlético Paraná. Eu acho que está completamente errado aí o pessoal do Cruzeiro. Você acha que não era a pontuação, Pedro? Você acha que não, mas sinceramente, se o Cruzeiro tivesse efetivado o time alternativo, o Cruzeiro estaria no mesmo nível, né? Tivesse mandado o time que foi campeão da Copa do Brasil para as férias, para voltar mais cedo, para poder preparar para o Campeonato Mineiro, para algumas partidas e também para a Copa Libertadores, e usar o time que fosse jogar essa reta final no Campeonato Mineiro, principalmente quando o Cruzeiro estivesse jogando a Copa Libertadores, porque no ano que vem, é bom lembrar, e você vai ter a Copa América, e no período da Copa América você vai ter competições que vai ficar acirrada, você vai ter que jogar quarta e domingo. Então, se você usa aí jogadores da base, mesclado aí com alguns jogadores que estariam aí buscando vaga na equipe principal, então você talvez estaria fazendo um melhor negócio. Por exemplo, o Cruzeiro tem 4 centroavantes. Tem o Fred, tem o Barcos, tem o Sassá e tem o Raniel. Quem é que garante que esses 4 centroavantes vai ficar aí pro ano que vem? E eu perguntando para você, eu colocasse numa saia justa aqui, se fosse o Cleiton Rosa independente, você deixaria quem para o ano que vem dos 4, Cleiton? Dos 4? Isso. O Fred e o Sassá, sem sombra de dúvida. O Fred, então o Raniel e Barcos você mandava rodar. O Raniel hoje, ele é... Eu já sou o contrário, eu já ficaria com o Sassá, né? E o Raniel. O Fred é um jogador, Pedro, que... Tem o Barco, mas o Fred, sinceramente... Se você tem um contrato com o Fred, eu acho que o Fred é um jogador... E olha que aquela multa lá, dia 2 de dezembro agora, para definir, né? Se o Cruzeiro vai ter que pagar os 10 milhões, ou como é que fica aquela situação do Fred com o Atlético Mineiro, porque até agora não se definiu também aquela situação. Então, assim, o Cruzeiro tem um monte de jogadores e, no entanto, na minha modesta opinião, não está sendo escalado direito. Na minha visão, o Cruzeiro deveria ter liberado a equipe principal e dar bola aí para a meninada juntamente aí com alguns jogadores que serão aproveitados para o ano que vem. Para você de casa, uma excelente terça-feira, que Deus possa estar sempre no seu coração. Um abraço. Então tá aí o Pedro Wilson, Gargantinha de Ouro. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam mais uma edição
do programa Boletim Esportivo, agradecendo aí o nosso diretor-geral João Ricardo, lembrando que nesse próximo final de semana, nesse domingo, tem decisão lá no Clube das Dejan com Corujito e Banda. Viu? Amanhã nós vamos trazer todos os detalhes desses jogos. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser e quer, com mais uma edição do programa Boletim Esportivo. Fiquem todos com Deus.